Bem, pessoal, e mantendo o hábito que felizmente tem se tornado corriqueiro no canal e a ideia que está dando certo de termos um convidado mensal nos acrescentando muito com os seus nobres conteúdos, nesse faz com que a gente tenha a oportunidade para lá de rica de discutir, de reforçar um assunto que para mim é muito sério e que quando eu levei ao Kreisky, na hora ele topou, porque como cirurgião plástico, ele também discorda do uso do PMMA, do polimetilmetacrilato, especialmente em áreas de grandes volumes, como infelizmente a gente continua vendo, sendo feito com uma tranquilidade que eu queria saber da onde que nasce e da onde que ela é sustentada, como na região do bumbum. E para a gente entender o quão importantes são os comentários de vocês aqui nesse canal, eu tanto já respondi essa dúvida na série Sua Dúvida Vira Vídeo, quanto eu achei que esse assunto devesse ter a importância que eu de fato acho que tem, convidando um colega cirurgião plástico para nos enriquecer com a sua opinião profissional, com toda a sua expertise, especialmente por causa da questão que para mim é sempre muito séria do uso do PMMA, especialmente em grandes quantidades para o aumento, para a projeção do bumbum. Espero que vocês curtam o vídeo, como tem sido no canal e que eu acho que tem sido um hábito saudável, de sucesso, a gente ter um convidado, pelo menos uma vez por mês, que nos enriqueça com o seu know-how, com a sua expertise, com o que ele traz de conhecimento, mas entendendo a pegada do canal, traduzindo os termos técnicos para termos mais leves, mas a gente não deixar de se sensibilizar, de se conscientizar de coisas tão importantes. Eu quero deixar vocês com um colega cirurgião plástico, Kreisky Rebasa, que é peruano de nascimento, graduado em medicina no Peru, depois teve o seu diploma revalidado no Brasil pela Universidade Federal do Mato Grosso, onde também foi aprovado para residência em cirurgia geral na Universidade do Cuiabá. Em seguida, se especializou em cirurgia plástica pela Universidade Gama Filho e teve a sua residência concluída em cirurgia plástica pelo MEC no Hospital Federal da Lagoa. Além disso, é um cirurgião que está sempre buscando se manter atualizado e é participante assíduo de congressos, jornadas, cursos de cirurgia plástica, tanto no Brasil quanto no mundo. Se aperfeiçoou em estágios na PUC de Sorocaba, no Hospital Federal do Andaraí e no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro. É atualmente membro tanto da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica quanto da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética e vem, portanto, desde então, tendo aí uma brilhante atuação na cirurgia plástica, tanto estética quanto reparadora, no município do Rio e nas cidades adjacentes à capital. Bem, pessoal, deixo vocês então com o Kreisky Rebasa para um assunto que é tão sério e infelizmente tão banalizado. Beijo, juízo com a pele e até semana que vem. Meu nome é Kreisky Rebasa e hoje, atendendo a um convite do meu grande amigo, Dr. Leonardo de Deus Melo, vamos falar sobre um assunto muito importante, é o uso do PMMA. Em primeiro lugar, a gente vai definir o que é PMMA. É um produto também chamado como polimetilmetacrilato. É um produto não absorvível, permanente, muito usado na bioplastia. O uso desse produto já remonta a mais de 30 anos, geralmente na odontologia e em algumas especialidades médicas também. Mas o uso era bem restrito. Geralmente poderia ser usado junto ao osso, né, em partes profundas, geralmente para reconstruir algumas áreas do corpo. Por que ele é tão popular nos últimos tempos? Porque apareceram algumas pessoas famosas, conhecidas, artistas, que tiveram complicações graves, né? Hoje, na rede social, podemos verificar que existem muita propaganda sobre o uso indiscriminado desse tipo de material. Onde eram usados antigamente? Com frequência era no peitoral, para aumentar nos homens, nos membros superiores, no bíceps, tríceps. Era também usado no glúteo e na face. Eu digo era porque atualmente o uso tem caído bastante, né? Pelo conhecimento sobre as complicações e intercorrências do uso desse produto. Eu atendo aqui no Rio de Janeiro, tenho alguns consultórios e vira e mexe tem pacientes que me perguntam, doutor, mas
por que o senhor não coloca PMMA, se é uma amiga, uma conhecida já colocou e nunca teve nada, aí tenho mais de uma conhecida e nunca aconteceu nada. Bom, segundo as estatísticas, o uso indiscriminado desse produto em volumes acima de 5 a 10 mililitros, que são os volumes mais frequentes usados, né, 50, 100 mililitros, principalmente na parte corporal, no glúteo, né, para aumentar o glúteo, tem trazido complicações bem importantes e bem severas, né, para os pacientes. Eu não vou, nesse vídeo, eu não vou relatar o nome comercial, mas tem um nome bem conhecido aí no mercado, tá? Isso, mencionar qual marca ou qual tipo de nome comercial vai contra a ética. Por isso que a gente vai conhecer ao longo do vídeo vamos falar sobre PMMA ou polimetil metacrilato. Você conhece os riscos, as complicações que eles têm? Eu acredito que a grande maioria de pacientes não conhece, né? E como eu já falei, é muito comum hoje ver na rede social, na TV, artistas, pessoas conhecidas, até divulgando o uso, porém o risco aumentado das complicações nos faz orientar a população sobre o que pode acontecer. Complicações também estão associadas ao uso indiscriminado de outros produtos com um nome ou associados ao PMMA, como silicone industrial, como hidrogel e alguns outros produtos que podem também trazer bastantes complicações. Imagino que todo mundo já deve ter visto, principalmente na rede social, o nome de bioplastia facial e corporal como alguma coisa, como alguma novidade, alguma coisa que traz um benefício sem riscos. Mas isso não é verídico. O PMMA, eles são microesferas de acrílico, né? Que nas seringas que eles são vendidas, elas vêm em forma de gel. Quando entra em contato com o corpo, contra o organismo, ela se solidifica, endurece, né? Eu aprendi na cirurgia plástica, assim que eu entrei na minha residência, eu lembro muito bem de grandes professores falando assim: filho, você tem que colocar no corpo tudo aquilo que você consiga retirar com facilidade. Isso ficou bem reforçado na minha cabeça, e realmente a gente pensa assim: se eu colocar gordura eu posso retirar, se eu colocar uma prótese eu posso retirar, sem causar um malefício grande para o paciente. Se eu colocar ácido hialurônico eu posso ter um antídoto. Então por aí vai, né? A diferença desse produto que a extração, a retirada é muito complicada na maioria das vezes. E se você me perguntar quando pode acontecer as complicações, ela pode acontecer de imediato, pode acontecer no dia seguinte da aplicação, como pode acontecer anos depois, bastantes anos depois, né? Então, alguns especialistas catalogam ou dizem que o PMMA é uma bomba relógio. E é uma coisa que eu concordo. Você pode ter resultados imprevisíveis, deformidades da região, e muitas vezes é de difícil tratamento. Ele pode migrar, né, quando colocado de uma forma errada, num plano errado. Entre as complicações mais frequentes está a isquemia e a necrose, sim, necrose, morte de toda a área da pele próxima da região que foi colocado. Infecções secundárias graves, faceites, né, são infecções que podem te levar a permanências muito longas no hospital, no CTI. Pode acontecer uma embolia pulmonar, né, quando ele entra intravascularmente, né, algum vaso, e pode também provocar a morte. O Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eles aconselham o uso principalmente para lipodistrofia grave produzida pelos usuários de antirretrovirais. Pacientes que têm HIV e SIDA, eles têm que tomar os antirretrovirais, que muitas vezes eles causam não só a doença, como os próprios medicamentos podem causar uma lipodistrofia de leve a severa, né, principalmente facial, e ali que está liberado o uso, né, seguindo as orientações
e com volume entre 5 a 8 ml, no máximo 10 ml na face. No corpo eu não encontrei alguma liberação para uso indiscriminado, independente do volume para a parte corporal. Algumas reconstruções estaria liberado sim, por exemplo, algumas síndromes de alterações musculares, falta de, por exemplo, na região peitoral, uma síndrome chamada síndrome de Poland, que pode ser usado para algumas reconstruções. Para reconstruções faciais, poderia ser considerado o seu uso. E nada mais, reforçar a alerta contra o uso indiscriminado, principalmente por profissionais não médicos ou não especialistas. Quando você me pergunta se temos opções de ter o mesmo objetivo ou o mesmo resultado, se temos algumas opções de alguns materiais como o ácido hialurônico, os bioestimuladores de colágeno, que são duas substâncias não permanentes, temporárias, e a mais longo prazo você poderia fazer o uso de gordura, né, lipoaspiração de alguma área, e lipoenxertia, que é uma forma mais definitiva, e a das próteses, sem dúvida, né. O uso de ácido hialurônico tem um antídoto, se você não gostar, ou principalmente na face, ou você achar que está exagerado, você pode usar o antídoto, que é a hialuronidase, retirar o produto. Sempre reforçar todo o produto de estética da parte facial, corporal, principalmente orientar sobre a procura de especialistas da área, né? Dermatologistas ou cirurgiões plásticos. E não se deixem enganar por resultados maravilhosos, fantásticos, que muitas vezes são resultados irreais. Como se retira o PMMA é uma parte muito importante, às vezes dramática, desse assunto, desse item, né, que a gente está discutindo hoje, porque imagina, o PMMA quando você faz um churrasco, coloca sal na carne e ela vai se difundindo, vai entrando, penetrando imagina você ter que retirar cada partícula de sal dessa região. Assim funciona com o PMMA. Eu já tive a oportunidade de tratar alguns pacientes fazendo cirurgia, retirada não só da face, né, com lifting facial, retirada ou intraoral pela boca, ou com grandes ressecções no glúteo, que infelizmente nem sempre fica com o resultado cicatrizal esperado, né? E aumenta o risco de infecções e tudo mais. Os principais sinais de alerta de uma intercorrência sobre o uso de PMMA vai desde um processo inflamatório agudo a um processo inflamatório crônico, né? Então, mais uma vez, reforçando o uso indiscriminado desse produto pode levar a consequências graves. Eu não vou falar aqui toda semana, mas geralmente uma vez por mês, 2 vezes por mês, eu recebo no consultório alguns pacientes com complicações agudas, subagudas e até crônicas do uso indiscriminado desse produto. Então é isso, fica esse alerta. Bom, e me encontro à disposição para qualquer dúvida, para qualquer pergunta. E mais uma vez agradecer ao meu grande amigo, Dr. Leonardo de Deus Melo, pelo convite para falar sobre esse assunto, e espero mais para frente conversar sobre outros assuntos também. Fiquem com Deus. Um grande abraço.